café com poemas, café com flores. Não pode deixar de ter o café com o poeta. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Flores, sou escritor, poeta, jornalista e hoje eu estou aqui com meu amigo Antônio Santana, na casa dele, casa do poeta, para a gente bater um papo, né, contraído aí, algo singelo, né, Santana? Sim. Mas sincero. Espero que este papo flua de maneira espontânea, né, como tem que ser, e a gente poder conhecer um pouco da obra desse poeta, um pouco das suas histórias. Estou aqui na cidade de Condeúba, Bahia, terra centenária. Condeúba é uma cidade do interior da Bahia, uma cidade histórica, relativamente histórica. Condeúba tem o quê? 163 Vai para anos. 164. Vai para 164. Então é uma cidade histórica, né? A gente já tinha planejado fazer esse bate-papo há alguns dias, já fez inclusive na internet, né? Mas então vamos lá. Santana, Antônio da Cruz Santana. Fale um pouco sobre você, meu amigo. Como você começou na literatura, né? Eu sei que algumas pessoas conhecem, outras não, né? Principalmente a internet, aí é que tem esse mundão, essa fronteira aí gigantesca. Mas fale aí um pouco de você. Uma boa tarde a todos, é um prazer receber esse nosso amigo aqui, Leandro Flores. Leandro não é só um amigo, não é só um escritor, eu considero como um irmão, porque nós criamos um laço de muito tempo aqui em Condeúba. Eu comecei a lançar livro aqui em 2010, né? Muito antes já conhecia Leandro, talvez 2008 ou 2009, quando eu cheguei aqui. E aí a gente pegou essa amizade e essa amizade gerou esse fruto. Até hoje a gente mantém a literatura viva aqui em Condeúba. Eu já estou em cerca de 7 livros, já vou para 8. Inclusive este livro aqui, esses 2 últimos livros, né? Foram os 2 últimos livros solos, né? Sim. Tanto o Poetizar de Um Novo Amanhecer, que eu sempre falo para Santana, que é o meu livro preferido, né? A Poesia Mais Perto de Você. Eu achei esse livro fantástico. E ele foi lançado pela NS Publicações, Novos Sabores Publicações, que eu tive prazer de editar, né? E aqui, ó, Salbara em Poesias e Prosas. É um livro que Santana faz uma homenagem, né, à cidade de Salbara, Bahia, que é uma cidade ali do recôncavo baiano. E ele fez essa tradução da cidade em poesia, não é isso? Isso. E aqui eu trago ruas, praias, que é uma cidade praiana, né? Praieira, como chamam também. A gente chama cidade litorânea, na verdade. Litorânea. Mas tanto faz, litorânea, praiana, praieira é cidade de praia, beira-mar, né? E aí eu, como nascido lá, com muito carinho, saí de lá com 20 anos. Aí eu fiz esse livro, uma memória em poesias e prosas. E é um livro muito bonito. Que algumas escolas, inclusive do município, ensino fundamental 1 e 2, adotam para estudo, né? Para os alunos conhecerem mais a realidade da nossa cidade. E nada melhor do que contada por um filho da cidade. Exatamente. Essa foi a nossa primeira edição e a gente tem um projeto de fazer uma segunda edição, talvez trazendo outras características que não tem nesse livro. É um projeto para o futuro, já conversei com o Leandro, mas uma obra muito bem, muito bem pensada, pensada, muito bem, e muito bem aceita também pelos os meus conterrâneos, as autoridades da cidade. É um livro que é referência até para a Universidade do Recôncavo, né? Alunos de lá me pediram para também fazer uma pesquisa ou também prestar uma homenagem aqui ao escritor. Salbara. Então, Salbara, esse é um livro que eu amo porque de todos, né? Porque é uma coisa que aqui é um legado que eu estou deixando para a minha cidade. Cidade de Salbara. E se as rosas falassem? As rosas falassem é uma provocação para as mulheres, né? Mas é um livro solo também ou é uma coleção? É um livro solo. Até hoje as mulheres não me responderam, né? Mas é uma provocação para as mulheres. Você vê que é um livro também que eu gosto muito, meio bonito.
E aqui eu coloco vários estilos, poesias sociais, românticas, cunho religioso. Eu gosto sempre de mesclar. É isso que eu ia falar para você. Qual é a sua principal linha assim, de escrever, né? Porque a minha... Eu, por exemplo, falando um pouco de mim aqui, eu sou versátil, mas só que assim, a gente tem uma especialidade, né? Que é o protesto social, a provocação. Tantos poetas aí esplêndidos, né? Que traduziram os sentimentos assim, de forma singular. Mas sempre há aquela linha mesmo, né? Qual a sua linha que você adota? Assim, o que adota a minha linha, Leandro, você pode observar, é uma linha mais um pouco romântica, né? Romântica. É uma coisa sentimental mais amorosa, mais pegajosa. Mas, como você falou, é uma coisa interessante que, quando eu lecionei literatura, eu até falava com as meninas aqui no colégio estadual, de que o romantismo não foi aquela coisa de você levar flores para a mulher, pegar a mulher no colo, carregá-la até a cama. Não foi bem isso. O romantismo foi um estilo de época. E como estilo, eles denunciavam também. Politicamente, eles se posicionavam. Então eu tenho muito também essa referência, né, dessa coisa que não está bom, que eu não gosto, que eu acho que poderia mudar, a sociedade poderia ser melhor do que o que nós vimos hoje. Então eu olhei muito essa parte da literatura. A gente vê Jorge Amado, né, que muitos criticam e tudo, eu até às vezes não aceito preconceito, mas Jorge Amado escrevia com uma época, né, com a sociedade, para um tempo. Hoje a gente escreve de forma genial. Hoje a gente escreve para o nosso tempo. E o tempo até talvez até um pouco mais complicado, porque hoje a gente tem que disputar com o espaço maravilhoso da internet. E agora vem a inteligência artificial, que vem ajudar, mas vai trazer transtornos também. Infelizmente, o progresso ele traz o lado negro da coisa. E aí eu tenho essa vertente do romantismo, daquela coisa leve, suave, doce. Falo muito da mulher. Eu acho que a gente tem que endeusar, tem que enveredar o lado da mulher, que a mulher é um ser extremamente importante, né? Então, dificilmente você vê nos livros de poesia, não vê uma poesia que retrata a mulher. Mas eu também critico muito do lado social. Isso. Eu critico. Minhas poesias sociais, elas porque são o poeta precisa ter esse falar, né? Aí você falando aí dos grandes poetas aí, cada poeta ele foi único no seu tempo, né? Só que eles também retrataram o seu tempo, né? Por exemplo, você pega Castro Alves, né? Que viveu ali numa época extremamente sensível, né? Ele traduziu isso. Navio Negreiro. Eu fico... né? Era apaixonado por aquele um retrato social da época. Cara, filho como pouco. E assim, a gente precisa acompanhar esses novos tempos também, né? Sim. É isso que eu assim, queria saber de você. Em relação a temas, por exemplo, sensíveis, como o negro, né? Como você falou da mulher, né? Como você lida com essas questões assim? O racismo, preconceito. Exatamente. Essas questões mais hoje são temas centrais, né? Dos tempos atuais, né? Olha, eu penso que o racismo e o preconceito são velados. Não tem venha pra cá falar que não, que isso é coisa que inventa, não existe. No Brasil existe sim preconceito. Aqui em Codebo existe sim, na Bahia, no Brasil. Porque infelizmente o negro, ele é tido sempre, foi do passado, acho que melhorou muito agora, mas foi tido sempre com uma classe inferior. Sempre com uma classe inferior. Aí me perguntaram, você é a favor das cotas? Sou, porque a gente precisa fazer uma reparação. Mas não sei se adianta muita coisa não. Mas tem ajudado muita gente. Eu penso que a gente deveria pôr embate tete a tete com o chamado branco, porque não existe branco puro no Brasil, né? A gente todos nós temos sangue de negros, de índio, europeu, né? A sociedade é plural. Sim. E ainda bem, né? Eu fico às vezes assim muito
admirado que ainda existam alguns certos preconceitos em determinadas pessoas. A gente não pode rotular as regiões, né? Sim. Mas a gente sabe que existem pessoas, né, que de diferentes lugares que ainda carregam esse tipo de coisa, né? E isso precisa ser combatido, né? O que não pode por exemplo, se usar, né, dessas bandeiras, desses tipos lobismo, entendeu? Para exatamente rotular, né? Rotular ali e conseguir também alguma coisa para as pessoas acharem que muitas das vezes as pessoas às vezes buscam determinadas coisas, sendo que as pessoas, muitas das vezes isso acontece politicamente falando, né? Sim. As pessoas aproveitam de uma causa séria para se promover. Isso a gente sabe que existe. Mas na literatura especificamente é preciso ter esse olhar, né? Sim. Esse protesto, né, social, esse grito social, para que não haja infelizmente, esse preconceito, né, bobo, tanto tempo na sociedade aí, está ultrapassado, né? Sim. Bem, eu acho, Leandro, que como eu digo, essa é uma visão minha. Para mim, o Brasil é um país que não dá oportunidade. Sei que muita gente vai discordar de mim. Principalmente culturalmente. Culturalmente, né? Dar uma vida melhor, digna ao seu povo, à sua população. Acho que a gente sofre muito no Brasil. Sofre. Sabe? E principalmente o negro. E principalmente com essa política, pobre. Essa política oligárquica que nós temos hoje. Se você é do meu lado, tem tudo. Pode fazer tudo. Você é contra, nada para você. Você pode ser o cara mais intelectual do mundo. Exatamente. Isso, ainda a gente chama isso de democracia. Eu chamo de oligarquia. Oligarquia. Já vem de muito tempo, né? Isso aí, essa questão, né? Essa questão de controle de determinados grupos controlarem ali, não deixar, não deixarem que certos... Não é só na política, não. Não, em toda a esfera da sociedade, né? Então, infelizmente, há essas coisas e a gente, como poeta, a gente tem que demonstrar mesmo, né? Qual é aquele poeta lá, né, que acho que esqueci o nome dele, lá de Salvador, que fez, só tem um livro que ele era chamado Boca, não sei o que Gregório de Matos. Gregório de Matos. Boca do Inferno, né? Boca do Inferno. Mas você, assim, eu sou do meio termo, eu acho que a gente não precisa também radicalizar certas coisas, ser injusto determinadas coisas, né? Sim. Tem que ter essa linha, né? Esse controle, esse nível ali de balizamento, né? Sim. Você não pode criticar por criticar, mas o que está errado você tem que criticar, o poeta tem que criticar. O poeta tem que estar presente nas discussões, ele tem que ser ouvido, né? Não falo só o poeta, mas o artista todo. Eu falava com um colega agora, você não escreve para você, você escreve para a opinião pública. Quem vai te julgar é a opinião pública. Agora, quem não tem muito conhecimento, não gosta da literatura, não gosta de ler, pode dizer que até que o meu livro é uma porcaria. Tá? Porque ele não gosta, não é dele. Ele nem leu, Ele nem leu. Às vezes nem leu. Não é dele. Mas assim, o meu livro pode ser o que for. Para mim, eu que sento diariamente, que levo cerca de um ano e meio, 2 anos para compor um livro, para mim, é minha vida. Sim. Entendeu? Agora, Sim. a gente está num país, infelizmente, que não temos educação da qualidade que deveria ter, por causa de uma série de fatores, principalmente gerenciamento, né? Quem gerencia a educação é quem não tem, às vezes, o devido conhecimento para gerir a pasta, né? Então, quando chega em cidade pequena, pior ainda. Né? Coloca o cara que comeu poeira, que balançou bandeira. Para mim, é isso que deveria acabar no Brasil, né? Essa questão de você favorecer por favorecer. Olha se você é do lado A, se é do lado B. Então, qualidade na política administrativa hoje é quase que inexistente. Tem que olhar de que lado o cara está. Só isso, somente isso. Aí você tem um serviço público horrível, que deveria ser um serviço público de qualidade. A gente aí passa a ter o serviço de qualidade e o particular, porque exige uma estrutura diferente, dá uma condição diferente. Mas o público não. O público, o cara foi lá na campanha, balançou bandeira. Aqui usa a expressão comeu poeira. Você pode ser secretário, embora não tenha capacidade nenhuma, mínima de estar gestando a pasta, mas ele vai ser meu secretário porque ele andou comigo, foi pedir voto comigo. Então, esse tipo de coisa. E na cultura a gente sofre a mesma coisa, os artistas aqui tudo chateado
chateado porque ele não tem a oportunidade que deveria ter, né? Aí Infelizmente. fica reclamando, eles reclamam e com razão. Pô, como é que fica, gente? Então precisa ter esse olhar, né? As autoridades, assim, às vezes eu até me canso, sabe, Santana, de falar certas coisas assim, porque a gente sabe que as pessoas, principalmente as autoridades, elas não estão ligando pro setor cultural, né? São coisas que, infelizmente, não dão voto, Sim. né? São Sim. coisas que não dão voto, né? Você fazer um evento cultural numa praça, você colocar poesia na escola, isso às vezes é bonitinho para o professor, né? Às vezes você gravar um vídeo ali e tal, mas não é uma coisa assim que a sociedade valoriza como um todo, né? Às vezes elas preferem a espetacularização da política, das coisas, né? Uma obra lá na praça dá muito mais voto do que você investir na educação. Sim. Você colocar a saúde ali, colocar um professor, um poeta, né? Você investir nesse setor cultural. Infelizmente, é isso que acontece no Brasil, né? Você vê que a gente não tem mais um cinema, né? Você não tem uma filarmônica aqui. Não tem. Não tem nada. Culturalmente, infelizmente, é a tristeza. O que a gente precisa é fazer um registro, né, histórico ao livro do Paulo Henrique aí, eu tive o prazer também de editar, né? Sim. Pela NS Publicações. Tem algum exemplar aí? Como eu estava falando, teve o livro de Paulo Henrique aí, né? Paulo Henrique Cordeiro Rocha, que é um escritor aqui de Condeúba, publicou seu primeiro livro aqui, Condeúba, a construção de uma história. Ele faz um registro, né, cultural ali, religioso, político de Condeúba, então é um livro também muito importante. E nós tivemos o prazer também de editar Novos Sabores Publicações, que editou, né? E aí é interessante também, né? E ele também surgiu do movimento cultivista aqui de Condeúba, que tem sobre a coordenação do nosso amigo Antônio Santana, que é o coordenador. E desse resultado aqui, é isso que eu queria entrar, né? Veio este livro, Movimento Cultivista Brasileiro, que a gente fez um lançamento recentemente na cidade de Cordeiros, Bahia. Uma noite muito boa, muito gostosa. Inclusive tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, né? Movimento Cultivista Brasileiro, Poetas Ilustres, edição 1. Esse é o terceiro volume, né? Mas a primeira edição deste. Então é um livro muito bom, né? Que eu tive o prazer de organizar juntamente com a Priscila Mancusi. E aí teve poema também do poeta Antônio Santana aqui, né? É um livro muito bonito. Um livro sensacional, que eu tive, assim, o prazer, né, de plantar aí essa sementinha aí, porque a gente tem que fazer de acordo com as nossas possibilidades, né, Santana? Sim. Então, aí, sociedade. Isso que eu ia pedir para você, já aproveitar, né? Já abriu aqui num poema que tem tudo a ver com o que a gente estava falando, né? Sociedade. Se você quiser recitar um poema pra gente, aí seria... Gente, a sociedade, ela... É claro que, assim como a história é dinâmica, a sociedade, a vida dele também é dinâmica. Imagine se a nossa vida fosse estática, estagnada. No que seria? Agora, eu tenho observado ultimamente que a evolução tecnológica, o homem não está acompanhando em termos de cabeça, de raciocínio, de mudança de pensamento, de mudança de posicionamento. Você adquirindo esse livro, você vai entender mais ou menos porque é que eu me expresso dessa forma. Então, sociedade, conjunto de pessoas, grupos, instituições, regras a serem cumpridas e obedecidas por indivíduos. Sociedade, quando unida, as coisas acontecem claramente. Quando dividida, tudo escurece, nada se esclarece. Se você interpretar esses gestos, você vai ver que eu estou certo. E olha a sociedade no seu entorno.
Sociedade do indivíduo humano e social, porque todo homem é um ser social. É um animal que pensa. Logo, ele é um ser social e político. Lugar que abriga o coletivo e o individual. O homem não nasceu para viver solitariamente. O homem nasceu para viver agrupado, em sociedade. Eu ensinando sociologia. Um pouco Rousseau, né? Rousseau, ensinando sociologia, eu gostava muito dessa parte de Rousseau, né? O homem não nasceu para viver isoladamente. Weber também. Lugar que abriga o coletivo individual. Sociedade da alegria, do retorno do carnaval. A gente precisa também se distrair. Da harmonia do samba, do axé e da esperança. Aí eu peguei um pouco da vida de Salvador. Sociedade racista de pessoas egoístas. Infelizmente tem. Sociedade capitalista de políticos fascistas. Infelizmente é o que nós temos aí na sociedade. Moderna e pós-moderna. O capitalismo selvagem continua, né, tirando a oportunidade da classe baixa. E a classe política, em parte, continua sempre sendo oportunistas, do próprio grupo, não dos outros, não dividindo, oferecendo a condição ao outro. E aí nós vamos chamar isso de quê? Sociedade que clama por nova democracia, do pobre que passa fome e do discurso da hipocrisia. Observe isso. Tudo a ver, né, com o que a gente estava conversando. Falando. O discurso da hipocrisia. O que mais tem hoje em dia são discursos hipócritas. Sociedade da tecnologia que dá sossego, que não dá sossego nem de noite nem de dia. Hoje eu tenho visto muitas crianças que têm passado tratamento psicológico porque não perderam o controle. Os pais, infelizmente, estão deixando o menino muito à vontade, não cobra do menino, não disciplina. Então o menino chorou, dá um celular. Para mim isso é a maior loucura que um pai pode cometer. Sim. O menino chorou, viu que o menino está até querendo carinho, mas dá um celular, paciência. Pessoas que alimentam na tela do computador ou do celular. Gente que parou de pensar, de sonhar, de criticar ou de argumentar. Observe essa aí, né? Gente que parou de pensar. Eu conheço pessoas que já não dá para dialogar mais. Sociedade pós-moderna sem pernas para caminhar, porque só consegue se conectar na tela de um aparelho celular. São discursos bem atuais, né? Tem pessoas que não conseguem, porque hoje em dia, você falou, sentar aqui com a gente para a gente dialogar. Hoje em dia vivemos um excesso de informação, né? Fiz até uma pós-graduação recentemente nesse setor de comunicação e marketing, né? E a gente estava tendo uma discussão lá em grupo, e numa dessas discussões era a respeito disso, que hoje em dia a gente vive um excesso de informação, mas com pessoas absolutamente analfabetas funcionais, né? Pessoas que só leem, por exemplo, títulos de matérias, só mensagens rápidas, mensagem, às vezes áudio no WhatsApp, né? E as pessoas hoje não querem nem escrever mais. E então, reproduzem. A gente tem tantos meios de comunicação, de escrita, né? Mas a gente vive uma certa secura intelectual, porque hoje em dia, muito livros aí, você falou nessa questão da inteligência artificial, hoje com 5, 10, 15 minutos você faz um livro, um e-book, e você lança na rede ali para pessoas que não vão ler, que às vezes compram para revender, né? Então a gente vive esse dilema, né? Mas mudando um pouquinho aqui de discurso, eu gostaria de saber assim de você em relação a Condeúba, para a gente finalizar, né? Para não ficar muito grande o vídeo. Gostaria de saber de você em relação a Condeúba. Como é viver em Condeúba? Como é fazer poesia em Condeúba? Quais são as suas expectativas? Eu já teve um papo assim, meio parecido, né, daquele bate-papo que a gente teve virtualmente. Mas assim, gostaria de saber de você como é viver em Condeúba. O que te encanta em Condeúba? O que faz você estar em Condeúba ou ficar? Quais são as expectativas? Leandro, eu continuo a dizer a você, como eu disse anteriormente, viver em Condeúba é uma maravilha, porém é um desafio muito grande. Justamente falta de uma série de coisas, principalmente o apoio
ao escritor, ao poeta, a quem produz literatura, né? Quem constrói literatura no município. Eu acho que falta muito isso. A gente fala muito em educação, mas os próprios educadores, às vezes, entre aspas, não valorizam a literatura local, né? A gente precisa valorizar um pouco mais a literatura. Já vê também uma política voltada, né? especificamente para o setor cultural. É. Com esse olhar, aí as pessoas, o que é cultura? Você tem que ver o que é cultura, o que as pessoas entendem com cultura. Cultura, gente, não é só carnaval, não. E nem cavalgada. Né? Cultura não é só cavalgada, não é só música, festa de fim de ano, ou de São João. Cultura não é só isso, cultura é muito mais. A gente tem que abrir os olhos, a gente tem que entender que a sociedade é plural, que há muita diversidade. E há outras esferas importantes também que precisam desse olhar, né? Então, é isso aí. Porque a leitura ela liberta, né? Liberta. Talvez seja essa questão de a gente não ter muito espaço no meio social político, porque a cultura ela se torna um cidadão crítico, uma cidadã crítica, né? Então, tem uma visão diferente, né? E às vezes no Brasil parece que é proibido a gente pensar. É por isso que eu coloquei aqui, né? Pessoas que pararam de pensar. Alguém pensa por nós e age por nós. E eu acho que não é por aí. Então, às vezes, é por isso que talvez o escritor também me incomoda muito no meio político. Exato. Porque ele, além de pensar, ele ainda estimula o pensamento. Sim. Aí, normalmente, são músicos, professores, escritores são tidos como pessoas perigosas porque elas promovem né, o debate. Elas veem sempre uma maneira de pensar diferente, fazer diferente, de agir diferente. Então, isso incomoda. O cara está no poder, mas ele não tem. Ele tem o poder do dinheiro, da caneta, mas às vezes o poder daqui de baixo que precisa a gente construir. A base talvez não tenha. Então, essa questão que é importante. Se parasse um pouquinho para falar com a gente, para conversar com a gente, era outra situação. Mas está aqui para ajudar. Mas então, Santana, muito obrigado aí por esse espaço, né? Por esse bate-papo, né? E assim, né, fica aí a sociedade, né? As pessoas que vão assistir este vídeo, convidados a conhecer a obra do poeta Antônio Santana e a conhecer também o poeta. Você tem algumas redes sociais, você pode ser... Como é que é? Tem Facebook, tem várias pessoas, tem Facebook tem umas 5.000 pessoas, né? Que muita gente me acompanha. Instagram. Apesar que você não foca muito nessas redes sociais, né? Você é mais um poeta tradicional de livros, mas é importante também a gente ter esse caminhar, né? Então, muito obrigado, Santana. Aí foi uma tarde aí muito bacana. Só fiquei sentindo falta do cafezinho, né? Cafezinho. Mas na próxima vez, nos próximos vídeos aí, a gente vê se a gente vai marcar vou botar o cafezinho. Café, porque nós somos os poetas do Café com Poemas, né? Então, é isso aí. Um abraço para vocês. Até o próximo vídeo. E Santana, fique à vontade aí para você deixar o seu Eu quero recado. Agradecer a você, Leandro, por essa iniciativa, essa parceria que deu certo, tem dado certo, vai continuar dando certo. E agradecer ao nosso público também, né? Dizer que tenha mais atenção, mais carinho também para com os escritores, né? Tem muitos conteúdos na internet que são condenáveis, né? E às vezes a gente está lá, like. Eu acho que isso aqui ainda é importante. Eu encontrei até um especialista que falou que a inteligência artificial chegou, mas achei interessante o depoimento dele. Mas não pode substituir ainda a mente humana. 100% não pode substituir. Porque ele pode, como o Leandro falou, em 15 minutos dar um livro. Agora, eu tenho o prazer de 1 ano, 2 anos, escrever um livro de 100, 120 páginas. E eu vou exercitar minha mente e vou produzir aquilo que eu gosto, que eu amo fazer. E aconselho muita gente que uma ótima terapia é ler e escrever. Você lê, você escrever, você vai ter uma vida assim. A gente vai ter nossos problemas sociais, mas vai ter uma vida muito mais
tranquila. Tranquila e feliz. E suave, feliz. Eu mesmo me sinto assim. No dia que eu não escrevo, eu fico chateado. Então, todo dia, meu papel, minha caneta fica na mesa já para, assim que entro em casa, para escrever. Então, um abraço a todos vocês, aos nossos colegas aqui, Paulo Henrique, professor Agnério, Regiane, Edson, pessoal aqui que faz parte das letras aqui do município, né? E da região. Tinha que ser um cafezinho ao final da entrevista, né? Porque café com poemas, café com flores, não pode deixar de ter o café com o poeta. Pois é. Viva a literatura! Viva o café com poemas!